Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Sérgio Silva aqui com vocês mais uma vez. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu comentário, seu like. Para você não perder nenhum vídeo, assina aí, liga o sininho de notificações, ok? Vamos para o que interessa. Meus irmãos, Satanás, ele sabe que você sempre será perdoado. Ele sabe disso. E ele vai usar uma estratégia. Talvez você não esteja entendendo a estratégia dele e está em uma situação muito delicada, de culpa, de medo, de não se aproximar de Deus por conta disso. Fica comigo até o final desse vídeo para você entender. Então, muitos aqui nos comentários, o que eu escuto bastante: será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Estou me sentindo culpado? Será que eu ainda tenho perdão? Não sou mais digno, né, de me aproximar de Deus? Na verdade, são 3 questionamentos. Queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Satanás, ele não tem nenhum compromisso com a verdade. Satanás não tem nenhum compromisso com a verdade. Já vou deixar aqui claro para vocês. Se vocês verem qualquer barulho aqui, são meus filhos aqui. Às vezes eles chegam aqui e aí eu tenho que improvisar. Aí, ó, já começaram. Mas enfim, Satanás não tem nenhum tipo de compromisso com a verdade. E ele sabe que ele já foi derrotado. Ele sabe que ele já foi derrotado. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: ninguém, absolutamente ninguém, meus irmãos, é justo suficiente para merecer coisa alguma de Deus. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para você o seguinte: que ninguém, por mais que pareça ser perfeito, agradável diante de Deus, que ande fazendo a sua vontade, é merecedor de se aproximar de Deus. Por quê, meus irmãos? Porque toda a obra de salvação, toda a vontade de querer acolher os seus, não vem de nós, vem de Deus. Porque a graça que nos foi dada é algo imerecido. O que significa isso? Significa que Jesus, ele deu a sua vida, mesmo sabendo de todas as práticas que você cometeria, porque ele te amou, no passado, no presente, mas no futuro. Mas por conta disso, nós vamos viver na prática do erro? De forma alguma. Nós temos que nos abster daquilo que não agrada a Deus, para que possamos ser gratos ao que ele fez conosco na cruz. Porque, querendo ou não, nós iremos dar conta de tudo aquilo que nós praticamos. Deus, ele nos perdoa, sim. Deus nos perdoa. Mas existem consequências dos nossos atos. E se porventura as pessoas que um dia o aceitaram voltarem a viver no pecado deliberadamente, isso é uma desonra. É uma desonra e uma falta de gratidão ao que Jesus fez na cruz. Mas enfim, Satanás, ele usa a mentira. Que mentira é essa? Eu não sei se você já percebeu todas as vezes que você cometeu um erro, ou achou que cometeu um erro, achou que blasfemou contra o Espírito Santo, achou que cometeu algo contra Deus. Quando você vai dobrar o joelho, você sente aquele peso e algo fica soprando no seu ouvido, dizendo que você não é merecedor e que Deus não vai te ouvir. Isso é mentira. Deus sempre vai ouvir você. Ele sempre vai ouvir, porque o que faz o pecado, o homem se afastar de Deus, não é esse afastamento não vem da pessoa de Deus. O que a Bíblia diz? Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. São os nossos pecados. Então o que Satanás ele faz? Satanás, ele leva o homem a cometer o erro, cometer o pecado, usando a nossa parte, que é uma das 3 partes que nós temos, que nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Ele usa essa parte da alma para aplicar os seus dardos inflamados na nossa mente. Uma vez aplicando os dardos inflamados na nossa mente, isso reflete no nosso corpo. As nossas emoções são sentidas do nosso corpo.
Certo, meus queridos? Então, tire da sua cabeça essa ideia de que você cometeu um pecado e você não é mais digno de ser ouvido. Isso é mentira de Satanás. Satanás, ele sabe que Deus, ele sempre vai te ouvir, mas ele faz com que você se sinta culpado e faz você achar que você não é digno de ouvir a voz de Deus mais, e que Deus te abandonou. Certo, meus irmãos? Então, um conselho que eu dou para vocês, só um momentinho, um conselho que eu dou para vocês: afastem esses pensamentos intrusivos da mente de vocês, que são esses pensamentos os maiores responsáveis pela destruição de vidas espirituais. Satanás, ele sopra que você não é digno, que você cometeu um pecado. Se você errou, peça perdão a Deus. Afaste daquilo que você vinha praticando. Se é um vício, se você vinha passando por um vício, pode até ser um vício relacionado à questão sexual, ou algo físico, externo, né, como um vício de álcool, cigarro, não sei, né? As armas que Deus nos disponibiliza, certo? São poderosas. Que lá está escrito que as armas da nossa milícia são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E que fortalezas é essa? É contra o próximo? Não. Você nunca vai conseguir vencer o pecado lutando com sua própria carne. Você tem que usar as armas da nossa milícia. O que é as armas da nossa milícia na palavra de Deus? São as armas espirituais. A armadura, o capacete, o escudo, os sapatos do Evangelho, o capacete da salvação para expelir, para resistir à tentação do inimigo, o escudo da fé para bloquear os pensamentos intrusivos, os pensamentos maliciosos que vêm para tentar tirar o foco e diminuir a sua fé em Deus. A couraça da justiça e a espada do Evangelho. Meus irmãos, a nossa arma está completa, nossa armadura está completa. O que eu aconselho a vocês? Repreenda esses pensamentos intrusivos. Deus te ama, Ele ama e não vai abrir mão de você. Ele não vai abrir mão de você, certo, meu querido? Eu pequei contra o Espírito Santo, meu irmão. Quem peca contra o Espírito Santo não pede ajuda. Mais uma vez eu quero dizer para vocês: quem blasfema contra o Espírito Santo vira uma folha seca. Como a Bíblia diz, folha seca, nuvem sem água. O livro de Provérbios diz: são cidades preparadas para a destruição. Ou seja, quem blasfema contra o Espírito Santo não tem nenhum tipo de sentimento de culpa, de sentimento de arrependimento, não tem nenhum tipo de remorso, não sente nada. Ele vira, vamos dizer assim, um ser vegetativo espiritualmente, vamos dizer assim, né? Mas contudo ele não sente. Na verdade, quem blasfema contra o Espírito Santo nem sente que quando ele comete isso, ele vive uma vida tão natural que nem ele mesmo percebe. Simplesmente ele fica pior que um ateu, e a vida dele que segue. Quando ele percebe, ele já... Você está entendendo? Porque o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo já saiu dele, já abandonou literalmente a casa. Certo, meus irmãos? Deus abençoe vocês. Então é isso que eu digo: tira esse sentimento de culpa da sua mente, certo? Pensamento exclusivo. Mas eu achei que eu estava assistindo um filme e aí eu concordei com aquilo que o homem falou. Os fariseus disseram aquilo e eu pensei aquilo ali. Tira isso da sua mente. Pensamentos intrusivos não vêm de você. Satanás, ele usa os dados inflamados para colocar coisa na sua cabeça que não vem de Deus. Meus irmãos, você é amado de Deus, e enquanto houver vida, há esperança. Após a morte é que segue seu juízo, certo, meus irmãos? Fica todo com Deus. Aqui meu grandão, aqui ó, meu filhão. Dá um oi pra galera. Fala assim: pessoal, se inscreve no canal do papai. Passou uma moto aqui, só Jesus na causa. Se inscreve no canal do papai. Inscreve no canal do papai. Fica com Deus. Fica com Deus. Deus abençoe. Deus abençoe.